Tudo bem com todos? Espero que todos estejam bem. Para mim, como sempre, é uma alegria muito grande estar aqui e não é clichê, é verdade. Esses dias eu fui dar uma palestra no Guia de Luz e me apresentaram assim, a Ieda do Luzita. Aí depois ela veio falar comigo assim, Ieda, desculpa, eu me confundi. Eu falei, não, dá tudo certo, eu sou do Luzita mesmo. Então, eu peço a vocês agora que a gente possa fazer uma oração para começarmos na melhor vibração possível. Vamos acalmar os nossos corpos físicos, o nosso pensamento e vamos pedir a Deus e a Jesus que possam estar presentes nessa noite, deixando de lado os nossos pensamentos intrusivos, as preocupações, os afazeres, pedindo a Deus que nos conecte com o aqui e agora, com a espiritualidade maior, para que nós possamos receber todas as luzes que serão derramadas sobre nós e que nós possamos também absorver todo o ensinamento dessa noite. Que Deus possa, de alguma forma, me inspirar, para que possa ser aqui um momento de mútuo aprendizado, de muita troca, de boas energias. Senhor Jesus, ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Vamos lá então, gente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre pedir e obtereis. É um capítulo do Evangelho, capítulo 27, e é um capítulo que eu gosto muito, porque traz muito aprendizado e toca bem profundamente o meu coração. No ano de 2017, eu estava no hospital para ter o meu primeiro filho. Alguns aqui já até ouviram essa história, mas vale a pena, peço até licença para compartilhar novamente. E a Ieda, que até então era Ieda mulher, se tornaria Ieda mãe, sem até saber a grandiosidade que seria tudo isso. E eu estava muito feliz, embora tenha tido algumas decorrências um pouquinho mais complicadas, eu fui para casa com meu filho feliz da vida. Alguns dias depois, eu soube que talvez eu poderia não ter mais filhos, que seria alguma coisa que, por conta daquela situação que aconteceu no primeiro parto, poderia ser que eu não tivesse mais. E aí eu fiquei muito chateada, né? Porque ser mãe era um sonho, né? Eu queria muito ter uma família grande. E aí eu fiquei pensando, falei, puxa vida, né? Chorei, meu marido também ficou triste e tal. Mas não era uma certeza, era só tome cuidado. E aí eu me lembro, inclusive, que quando eu e meu marido tivemos essa conversa, nós estávamos num parque, o meu filho tinha uns 6 meses, estava começando a engatinhar. E aí eu disse, acho que a gente não tem condições de ficar chateado, porque nós já temos uma bênção aqui na nossa frente. E comecei a pensar, quantas mães gostariam de ter um e não foi possível, ou que tinham um e perderam, então eu tenho mais a que ser grata. E agradeci, aceitei e tocamos a vida. Mas no fundo do coração da Ieda, que é inquieta, tinha ainda uma coisinha. E um dia eu entrei no meu quarto, bem quietinha, e fui lá conversar com Deus. Fui bem humilde e falei assim, olha Deus, eu sei que tem tanto espírito aí querendo encarnar, né? Precisando de uma mãe disponível. E eu tenho tanto amor para dar. Falei assim, gente, por isso que eu lembro que eu fui humilde. Eu falei, então, se tiver um aí, né, que queira vir, eu estou aqui. E falei, joguei. E algum tempo depois, pouco tempo depois, uns 3 ou 4 meses depois, eu estava grávida do meu segundo filho. E na época, eu, no fundo, fiquei muito feliz com aquilo. Falei, nossa, meu pedido foi atendido, né? Só que ao mesmo tempo já veio a culpa. Falei, será que eu fiz a coisa certa, né? Porque não era para ter, eu desobedeci, agora eu vou ter. E fiquei pensando, já vem na mente da gente todas as coisas ruins que pode acontecer, porque para a gente pensar em coisas boas, a gente tem que fazer um esforço, né? Agora, coisa ruim é só piscar que vem de balde, né? E aí eu fiquei pensando um monte de coisa que poderia acontecer, coisas ruins.
E aí eu pensei, preciso de um consolo. E quem é o melhor consolo para nós? O Evangelho. E aí eu voltei para o meu quarto, abri o Evangelho e caiu aqui. Pedi e obtereis. E conforme eu fui lendo, foi vindo aquele consolo, assim, sabe? A gente até fala, como se Deus falasse comigo, mas Ele estava falando, né? Definitivamente. E aí ele começou a conversar comigo através do Evangelho, como é o nosso consolo diário, sempre que nós buscarmos o Evangelho vai nos dar esse consolo. E eu fui percebendo que estava tudo bem, que todas as coisas estavam no seu devido lugar. E hoje os meus 2 filhos estão aí na evangelização, e o menorzinho que veio depois, ele é pura energia. Acho que Deus falou assim, pediu, agora toma. Então ele é pura energia, e estão aqui hoje, e a termos de curiosidade, o meu parto foi perfeito, não teve problema nenhum. Então nós muitas vezes precisamos entregar mesmo as nossas questões para Deus. Quando a gente pensa que aquilo não tem jeito, não tem como, é Ele que vai transformar primeiro quem pede. Então nós vamos conversar um pouco disso hoje, porque às vezes nós nos equivocamos pensando assim, eu peço tanta coisa para Deus, já foram tantos pedidos que não foram atendidos, eu peço, mas não obtive. Então, o que tem nesse processo entre o pedir e obtereis? A transformação de quem está pedindo. Então, quando nós fazemos um pedido do fundo do nosso coração e nós dizemos para Deus, o Senhor está no controle e não eu estou sendo transformada, que é o que vai fazer com que eu venha o obtereis logo em seguida. Então, lá no Evangelho, ele fala logo assim, inclusive Marcos, Lucas e Mateus, esses textos. Quando quiseres orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai, e vosso Pai, que vê o que se faz em segredo, recompensar-vos-á. Olha que interessante isso. Essa analogia que ele faz de entrar no seu quarto, ele não está dizendo, olha, sua oração só vai ser ouvida se você estiver no seu quarto, no silêncio. Não. Nós podemos e sabemos que devemos orar aonde nós estivermos, no momento que for necessário, inclusive no meio de uma multidão. Mas quando ele diz, entrar no vosso quarto e cerrar a porta e fechar a porta, ele está dizendo o quê? Entre no seu mundo íntimo e feche a porta dos pensamentos que vêm de fora, das opiniões, das coisas que vão surgir na sua cabeça para te tirar daquele momento de conexão e esteja realmente entregue naquela oração. Eu falo muito para os meninos quando a gente está indo para a escola, para a gente fazer oração. Todos os dias a gente faz no caminho. E aí, às vezes, entra no carro e eles já começam a fazer oração. Eu falo, gente, para. A oração tem que passar pelo coração, senão não chega. E aí, assim, eu brinco com eles. Eu falo, tem que respirar e a oração tem que passar pelo coração, senão não funciona. E é um pouco disso mesmo. Se nós estivermos fazendo a nossa prece, aquela prece talvez decorada, aquela coisa, estou lá quase caindo de sono, Pai Nosso, licença, né? Normalmente acontece. Ou quando a gente dorme no meio e ficou lá no pão nosso de cada dia, né? Então a gente precisa ter esse momentinho, à noite, de manhã, no decorrer do dia, mas que a gente consiga parar e mesmo que seja no meio do escritório, no meio de alguma coisa que você estiver, se nós conseguirmos nos conectar e fechar essa porta, a gente consegue ter a nossa prece, não digo atendida, mas nós conseguimos entrar na mesma vibração dos nossos superiores que vão levar as nossas orações até Deus. E aí ele continua assim, não vos torneis semelhantes aos que oram multidões de palavras, porque vosso Pai sabe do que necessita antes mesmo de pedirdes. Então lá no Evangelho, que eu trouxe aqui só alguns trechinhos, ele fala muito de exemplos de pessoas que estavam orando
naquela época de Jesus e falavam multidões de palavras bonitas e falavam difícil. Eu até brinco que o pânico do espírito é quando a gente está num grupo de estudo e alguém pergunta quem quer fazer a prece, né? Arrepia, assim, fala eu não. Aí você fala, por quê? Eu não sei fazer bonito, eu não sei fazer desse jeito. Mas a prece não é isso. Existem orações lindas, que realmente a gente ouve e se arrepia, que é muito bonito, mas não é esse o principal. Nós fazermos uma oração vinda dos nossos corações, porque o nosso Pai sabe o que nós necessitamos, Ele sabe o que está no nosso coração. Mas isso também não tira a importância de dizermos em oração o que precisamos. Às vezes a gente pensa, não preciso, né? Nem fazer uma prece, não. Deus sabe exatamente o que eu preciso, Deus sabe o que eu estou passando. Sim, Ele sabe. Mas o movimento é nosso. Ele falou, inclusive, né? Eu estarei lá quando você me chamar. Então, nós vamos lá e batemos a porta e ela será aberta. Então, é importante que nós façamos esse movimento. E ele continua, perdoai, a fim de que vosso Pai que estás no céu também perdoe os vossos pecados. Quando nós falamos lá no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a gente não para pensar o quão complexo é isso. Imagina se nós só fôssemos perdoados à medida que nós perdoamos. A gente estava lascado, né? Porque a gente tem muita dificuldade de perdoar, mas a gente faz essa oração do Pai Nosso sempre sem parar para pensar que, será que eu estou ao menos tentando? Porque com certeza a gente não vai conseguir perdoar à medida que Deus nos perdoa. Mas será que nós estamos tentando, né? Será que eu estou conseguindo pelo menos fazer um movimento de olhar aqueles que me ofenderam com um pouco mais de empatia, com um pouco mais de amor? Então, tudo depende muito também da nossa intenção, do quanto eu estou dando de mim, em sabendo que preciso ainda muito melhorar, que estou ainda nessa caminhada, no começo dessa caminhada, mas o quanto eu tenho a intenção de estar melhor, de olhar para o meu próximo com um pouco mais de amor. Porque muitas vezes eu digo assim, olha, eu gostaria muito que a minha situação mudasse. Ou que talvez eu fosse perdoado, ou que algum pedido me fosse concedido. Mas, quando eu olho o rastro de todas as coisas que eu vim vivendo, eu penso assim, mas fulano é diferente, porque o que ele fez é muito diferente. Porque isso não dá para perdoar. Inclusive, dentro de estudo de casa espírita, eu já vi muitos dizendo assim, perdoar os inimigos, como? Né, se ele precisa dar um passo primeiro, né? Ele precisa vir até mim primeiro, porque eu não guardo rancor, mas se ele não vier falar comigo também, não quero saber. Então a gente tem muito disso, de valorizar demais o que o outro fez e achar que o que a gente faz é bem pequenininho. E aí aqui embaixo ele fala exatamente sobre isso, que deve ser um movimento contrário. Ou seja, todo aquele que se elevará será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Então eu coloco uma lupa sobre os meus comportamentos e tento não colocar tanta importância assim no comportamento do outro, porque o comportamento do outro diz respeito ao outro. O que diz respeito a mim são as coisas que eu faço, são as coisas que eu penso, são as coisas que eu digo. Mas como é muito mais difícil olharmos para dentro de nós, a gente olha para o outro, que é mais fácil, né? Dá menos trabalho. A gente resolve a vida do outro assim, não é? A gente fala, mas como que fulano não vê? É só fazer isso, isso, isso. E aí a gente está com um problema nosso e é horrível, é terrível, é uma dimensão imensa, a gente não consegue resolver. Inclusive tem uma historinha de um anjo que veio para a Terra e ele trouxe de Deus um poder enorme, um poder assim que pode transformar a Terra. E ele trouxe isso conversando com os amigos dele, os outros anjinhos, ele falou assim, olha, eu tô com esse poder aqui, só que Deus me disse o seguinte, eu não posso entregar para as pessoas, porque hoje eles não têm capacidade ainda de lidar com esse poder, então eu preciso esconder. Vocês me dão alguma ideia de onde que eu escondo?
E aí o outro anjinho falou assim, joga no mar, né? Porque nessa imensidão eles não vão achar. Aí ele, eu acho que vão. Porque o ser humano é muito inteligente. E eles vão conseguir dar um jeito de achar isso no fundo do mar. Aí o outro falou assim, olha, então quem sabe colocar lá no alto da montanha mais alta, no pico, que assim eles não vão, não tem como eles acharem. Aí ele falou, eu acho que eles vão achar, porque o ser humano é muito inteligente e ele vai acabar achando. Aí o anjinho falou, já sei, tenho uma ideia, eu vou colocar esse poder dentro deles, porque lá eles não vão achar. E por mais que seja uma historinha, tem um fundo enorme de verdade. Pela dificuldade que nós temos de olhar para dentro de nós. E quando a gente fala novamente do pedir e obtereis, a gente percebe esse poder realmente dentro de nós. A centelha divina está dentro de nós e nós não temos noção disso. Quando Jesus fala no Evangelho, pedir e obtereis, ele está dizendo exatamente isso. Se você pedir com fé, você vai obter. Mas aí olha o que Marcos fala. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e que o obtereis vos será concedido. Então, olha o processo. Quando eu peço, eu pedi já, né? Está no passado. Mesmo que eu pedi há 1 minuto atrás, já está no passado. E aí eu quero obter, que é alguma coisa que está no futuro. Mas o que existe no meio, que é o presente, que é o que eu posso fazer agora, crede. E a gente pula essa parte, né? A gente pede e já quer obter. Mas a gente esquece que no meio tem o crede. Acreditar. E quando a gente começa a acreditar, eu começo a pensar assim, se eu quero acreditar, eu tenho que parar de pensar coisas ruins. Eu começo a parar de pensar que, será? Eu começo a ter menos dúvida. Eu começo a caminhar de um jeito diferente. Tá falhando? O microfone? Não? Eu começo já a pensar de um jeito diferente e agir de um jeito diferente. Então, mais uma vez aqui, o pedido que transforma primeiro quem pede. Então, nós precisamos semear e ter entender que é um processo, ter a paciência da colheita. Então, quando Jesus nos diz lá, pedi e obtereis, ele está dizendo exatamente isso, o poder está dentro de vocês. O poder, a centelha divina já está aí. É aquela fé que transporta montanhas. E nós ainda não temos noção dessa nossa capacidade. Então, quando nós fazemos esse movimento de olhar um pouco para dentro de nós e entender, eu estou pedindo e o que eu preciso fazer nesse meio tempo até que eu possa obter. Então, olhar para dentro de nós. Olhar para quem nós somos, para o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o quanto o meu pensamento gera um presente que está à minha volta, porque eu vibro e essa minha vibração se conecta ou com coisas boas ou com coisas ruins. E nós precisamos saber disso. Muitas vezes a gente já acorda deixando entrar na nossa mente, na nossa casa, vibrações que não são positivas. Eu tenho certeza que aqui no Lusita, ninguém acorda e pega o celular imediatamente. Todo mundo pega o Evangelho e lê um trecho. Acertei? Porque quando a gente faz... Pessoas fazem isso, gente. Você acredita? Acorda e pega o celular. A gente não entende como que essas pessoas têm essas coragem de fazer isso. Pega o celular e por mais que você não queira, vem uma notícia. Porque é incrível, por mais que você só siga página maravilhosa, vai brotar alguma coisa, alguma propaganda e você vai ficar sabendo uma coisa ruim, ou você vai olhar alguém e vai falar, puxa vida, ó, a pessoa já levantou, já correu 5 quilômetros, já tomou um suco verde, já fez o devocional e eu ainda estou na cama. Aí você já desanima. Por mais que você quisesse fazer todas as coisas, você já desanimou. Então a gente precisa pensar muito nisso. Às vezes eu falo assim, eu vou assistir um jornal, vou ver alguma coisa porque eu quero ficar bem informado. Será que você está ficando realmente bem informado? Ou será que você está abrindo as portas da sua casa para um monte de energias ruins, de informações que não, além de não te informar, vão te deixar
para baixo. Então nós precisamos pensar nisso, as pessoas com quem a gente anda, né? Porque nós fazemos parte de um ambiente e a gente não se transforma se a gente não mudar de ambiente, não tem jeito. Ou aquele ambiente nos engole ou a gente desiste de ficar melhor. Então nós precisamos olhar muito para isso. Onde eu estou indo, com quem eu estou indo, o que eu estou fazendo, o que eu ando falando, o que eu ando escutando, né? O que eu ando lendo. Então tudo isso faz com que a gente vá se transformando e aí fica mais fácil essa nossa conexão através da prece. Porque também nós vemos muito peço e não recebo, mas qual é a trajetória que eu estou caminhando? Então, antes de reclamar, nós precisamos trazer a autorresponsabilidade. A gente tem essa tendência, né? O nosso cérebro age assim: ah, não funcionou, então reclamo. Mas, na verdade, qual é a minha autorresponsabilidade? Agora voltou. Então, qual é a minha autorresponsabilidade? O que eu estou fazendo para que eu esteja nesse lugar que eu estou hoje, né? Então, estar atento. A prece é um ato de adoração, confiança e submissão à vontade divina. Então, olha que interessante. Pedir não é exigir, é alinhar-se. Quantas vezes nós fazemos um pedido para Deus e o não que Ele nos dá vai nos ser mais importante do que se fosse um sim? Muitas vezes o não que Ele nos dá, no momento eu não entendo, mas mais para frente um pouquinho, com um pouco de discernimento eu entendo, foi por isso que o não veio. E esses ciclos vão se repetindo. Junto com esses ciclos vem muito aprendizado. E se eu fecho as portas para esse aprendizado, vai voltar. Vai repetindo até a gente aprender. E aí, quando cai a nossa ficha, que quanto mais rápido eu aprendo, mais rápido vai embora o problema, aí a gente se abre para novas oportunidades. Por isso que é a transformação de quem pede. Olha, eu não gostaria mais, meu pai, de passar por esse problema, já deu. E aí ele fala de lá: mas minha filha, você ainda não está enxergando, você ainda não percebeu o que tem que mudar, o que tem que fazer diferente. Então, antes de nós entrarmos no desespero, é maravilhoso quando a gente para pensar: ok, o problema está aí. Vou dormir uma noite, vou pensar um pouco, peço inspiração para o meu mentor espiritual, desde que a gente também ajude o mentor a nos ajudar, né? Porque às vezes a gente está com a cabeça tão fechada, está com tanto barulho mental, pensando em tantas coisas externas, que mesmo que o mentor venha e esteja gritando no nosso ouvido, a gente não escuta. E aí depois de uma noite a gente para pensar: ok, por que será que isso aconteceu? O que será que eu preciso aprender com isso? O que aconteceu quando tudo isso começou e como eu posso fazer diferente para que esse problema seja amenizado? E por mais que eu não consiga entender na hora, aos poucos as respostas vão vindo. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Então, olha que lindo isso. É aproximar-se de Deus. Se eu só falar uma multidão de palavras, ou se eu não for coerente, se eu estou falando alguma coisa que eu não faço, eu me aproximei de Deus? Não. Então, essa comunicação se dá quando a gente se aproxima. E quando ele fala no capítulo 27 sobre humilhar-se, é reconhecer muitas vezes de que nós não sabemos mesmo, e que eu não sei resolver, e que eu não sei o que fazer, e que eu sou pequeno mesmo, ainda estou aprendendo. É esse reconhecimento de dizer: eu não consigo mais resolver, prefiro te entregar, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então esse movimento de aproximar-se, de pensar nele, faz com que a nossa comunicação seja mais efetiva. E como eu amo falar de família, não seria eu se não trouxesse a família para esse tema. E eu fiquei muito feliz até de saber que a evangelização aqui está crescendo, né? E tem muitas crianças, que as famílias estão vindo para a Casa Espírita com as crianças. É um movimento muito importante que, inclusive,
O movimento espírita tem prestado muita atenção nisso, né, Thaís? Vamos ter muitas coisas voltadas para a área da família. É muito importante que a família esteja presente na casa espírita, as crianças, os jovens. Então, eu quero já deixar aqui o meu, não é nem parabéns, né, mas a minha admiração, porque eu também tenho, né, os meus pequenos aí, a todos os pais que fazem esse movimento de trazer as crianças na evangelização. Por mais que em algum momento da vida possa dar a impressão que eles se afastaram um pouco, essa semente plantada agora vai florescer. Vai florescer. Então é muito importante que a família esteja na casa espírita e depois de vencer essas férias sem evangelização, as férias escolares, a casa estar cheia, as crianças lá em cima, é um motivo de nós reconhecermos uma vitória, né? Porque ao mesmo tempo que a gente reconhece que está lá atrás na caminhada, a gente também tem que reconhecer quando a gente vence. E aí, a oração e a coerência é uma coisa muito importante de nós olharmos. E principalmente o papel dos pais nessa oração. Tem gente que ora mais do que pai e mãe, gente? Faz muita prece, né? A Angélica, domingo, falou assim, tem avó, porque ela ora o dobro. E é verdade, ela estava certa, porque a avó ora para o filho e ainda ora para os netos, né? Ora em dobro. Mas a prece é fundamental, né, na educação e na criação dos nossos filhos. Mas aí vem a pergunta, será que estamos pedindo corretamente? Será que sabemos realmente o que precisamos pedir? Quando nós falamos dos nossos filhos, nos vem uma sensação de controle. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu estou no controle da situação. Mas o que nós precisamos deixar fortes no nosso coração é que nós somos cooperadores de Deus. Quando nós temos um ambiente familiar, nessa etapa da vida, nessa existência, é esse o formato. Eu sou mãe, você é pai, os nossos filhos, e nós estamos aqui para evoluir juntos. Esse foi o desenho da nossa família hoje, mas ontem, em uma outra reencarnação, uma outra existência, era outro desenho. Mas agora é importante que seja nesse formato, porque assim é o que vai fazer com que a gente consiga caminhar todos de mãos dadas, né, nesse novo desenho, nessa nova trajetória, caminhando para a evolução. E muitas vezes, quando a gente já tem um filho, a gente pensa assim, é meu filho, então eu vou fazer, eu vou controlar. Ou então, se eu não tenho filho, o meu marido, o meu trabalho, é meu tudo. A gente tem uma coisa de posse e a gente quer controlar. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sou dona de mim mesma e eu vou fazer assim, assado, e a gente esquece que precisamos deixar as coisas fluírem, porque nossos filhos são espíritos. Acho que eu ainda não trouxe essa palestra que eu trouxe, acho que já. Os nossos filhos são espíritos e a gente precisa pensar nisso. Que como cooperadores de Deus, eles têm uma trajetória também. E nós, como pais, somos guias para que eles consigam seguir o caminho. E a gente, como pai, vai iluminando e não decidindo o que eles vão fazer. É como se fôssemos jardineiros, né? A gente ganha uma semente de Deus e nós temos a obrigação, até a responsabilidade de regar, de adubar, de fazer com que aquela planta floresça. Mas nós não somos como pais marceneiros, por exemplo, que recebemos e queremos esculpir a nossa maneira. Então precisamos muito prestar atenção nisso, de saber que os nossos filhos são sementes que precisam florescer. E está nas nossas mãos tudo isso. E quantos de nós, quando fazemos uma oração falando assim, nossa Deus, mas eu queria tanto que o meu filho seguisse por esse caminho, mas ele está teimoso, os jovens aí, ele está teimoso, ele não quer, ele quer fazer outra coisa, mas Deus, eu tenho certeza que o caminho que eu estou te pedindo, então me ajude. Às vezes não é. Às vezes o que nós pensamos que seria bom para os nossos filhos, nem sempre é. Quantas vezes nós fazemos decisões erradas na nossa própria vida por não nos conhecermos, e aí a gente acha que o filho a gente conhece e vai fazer a melhor decisão para ele,
deixando de acreditar e atribuir a Deus que essa função é do nosso Pai, que está no céu. Então nós precisamos muito prestar atenção nisso, porque a oração nos transforma e nos fortalece para cumprir a nossa missão. E a nossa missão não é controlar o caminho deles. Então, antes de pedir filhos obedientes, que é o que todo mundo queria, nós precisamos pedir sabedoria, paciência, humildade e perseverança. E não só na criação dos filhos. Vem um desafio na minha frente. Ai, Jesus, por favor, me ajuda a resolver isso. Porque se eu entrar nesse trabalho, vai ser melhor para mim? E às vezes não. Então, Jesus, me dê sabedoria. Me dê paciência para os momentos difíceis. Me dê humildade para entender se a resposta for não. E me dê perseverança para continuar seguindo. Então, é muito importante nós olharmos para isso e entendermos que o obtereis faz parte de como eu estou pedindo. Então, se nós queremos colher o que ainda não estamos plantando, a probabilidade é que vai dar errado. Então, eu estou plantando, pedindo a Deus que me dê essa paciência para caminhar pelo processo com serenidade. E assim eu vou conseguir, então, ter uma melhor colheita. E aí, vem essa pergunta. O que eu estou realmente ensinando? Se o meu filho repetir exatamente o que eu faço, ele será um homem de bem? Será uma mulher de bem? Então, olha que difícil isso. Nós temos e somos exemplos para muitas pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, principalmente para os nossos filhos. E às vezes nós temos essa uma ânsia de achar que se o meu filho fizer um pouco do que eu faço, tá bom. Segue o exemplo da mamãe, segue o exemplo do papai, que já está melhor. Quando nós temos essa consciência de que não, será que se ele fizer exatamente tudo que eu faço, seguir os meus caminhos, ele vai ser um homem de bem? Vai ser uma mulher de bem? Então nós precisamos pensar nisso, porque muitas dores surgem da nossa incoerência entre discurso e a prática. Às vezes eu estou aqui, trago os meus filhos na evangelização, mas aí saiu daqui, chegou em casa tarde, eles não entraram no banho, eu já penso, já vou gritar, já vou brigar. Aí meu marido, você está na rua de novo, eu estava no centro, você não entende, não sei o quê. Adianta. Eu conheço, por ter crescido dentro do Espiritismo, muitas das crianças que estavam comigo na evangelização, que participavam comigo do grupo de jovens, hoje em dia não são mais espíritas. Infelizmente. Por quê? Não acreditavam naquilo que nós aprendemos ali, não viram sentido, não viram a semente crescendo. Por falta de coerência? Pode ser. Então, se eu chegar em casa e não tiver as mesmas atitudes que eu tenho aqui, ao menos eu tentar, e o meu filho pensar, não faz sentido, minha mãe vai lá, não aprende nada, então por que eu vou ser espírita também? Por que eu vou acreditar nesse Deus? Porque minha mãe vai lá, ela usa uma máscara de palestrante boazinha, e aí chega em casa ela é assim, então não faz sentido, por que eu vou? Então nós precisamos entender que os nossos atos e os nossos exemplos falam muito mais do que as nossas palavras. Tanto na educação dos nossos filhos, quanto nos relacionamentos, em todos os sentidos, em todos os ambientes onde a gente está. Então nós precisamos pensar, inclusive esse trecho da coerência entre o discurso e a prática está nos livros As Dores da Alma. A gente vai fazer um seminário aqui na Lusita sobre esse livro, que é muito interessante, e ele traz muito ensinamento para a gente, porque nós precisamos ter essa coerência. Não dá mais, nós não estamos mais em tempos da evolução da humanidade de falar uma coisa e fazer outra. E as crianças estão cada dia mais ligeiras, mais espertas para pegar todos os nossos pontos fracos. Então, quando nós ainda estamos caindo nisso de faz o que eu mando e não faz o que eu faço, eles são os primeiros a perceberem. E por mais que, de alguma forma, eles ainda nos obedeçam, quando eles puderem tomar as suas próprias decisões, pode ser que não seja o que a gente estava esperando. Então, se eu oro, mas eu vivo em irritação constante, estou sendo incoerente.
Eu ensino os meus filhos a fazer oração, mas no meu dia a dia estou 100% irritada. Se eu falo de fé, mas ajo com desespero. Então eu ensino sobre fé, mas o primeiro problema que aparece, eu não demonstro essa fé. Eu estou desesperada. Se eu ensino respeito, mas eu desrespeito. E aí vem tudo. Se eu falo para não bater, mais bato. Se eu peço para não gritar, mais grito. E assim em todos os nossos ambientes. Não dá para nós mais, nesse momento que nós estamos da evolução, em um momento tão crítico do nosso planeta, nós não tentarmos olhar para dentro de nós. Agora, eu falo, não vamos gritar, vamos falar mais baixo. Isso quer dizer que eu nunca grito? Não. Nós somos humanos, a gente vai vir um problema, eu nunca vou entrar em desespero? Também não, eu vou entrar. Só que aí eu vou olhar para mim. Eu vou começar a pensar sobre o que eu penso. Esse é um grande ponto. Pensar sobre o que nós estamos pensando. Esses dias eu estava numa reunião e o líder dessa reunião, ele não ouvia ninguém. Ele só queria falar, e a gente tentava argumentar e ele falava. E aquilo foi me dando uma irritação. E aí eu pensei assim, por que será que eu estou ficando tão irritada? Será que eu também sou assim? Aí veio a figura do meu marido na minha frente, falando assim, nossa, você não me deixa falar. Aí eu falei, meu Deus, é verdade. Aquilo que a gente repara no outro tem na gente. Ou coisa dolorida isso. É muito dolorido. Mas é verdade. Mas na hora eu comecei a pensar, falei, por que será que eu estou ficando tão irritada? E aí na hora eu pensei, porque ele está falando demais e provavelmente eu também falo demais. Por isso que me colocaram nessa função aqui. Então a gente precisa pensar muito nisso, parar para pensar. E a gente consegue fazer isso quando a gente sai um pouco do automático. Então eu saio de fazer tudo na pressa, na rapidez. Eu tento eliminar várias distrações que fazem com que o meu dia não renda. E eu começo a pensar no que eu estou pensando. Olha, aquele dia eu agi assim, seja com meu filho, seja com meu chefe, seja com meu marido. O que será que aconteceu? Como eu posso fazer para melhorar? Será que ficar um pouco mais quieto? Será que falar menos? Será que me expressar? Será que expressar a minha vontade com educação? Então a gente começa a pensar quais atitudes eu começo a mudar. E às vezes 1% que eu mude. Se nós pegarmos duas linhas paralelas e elas estão ali lado a lado, elas nunca vão se encontrar. Mas se eu mudar 1 grau naquele comportamento, lá na frente elas passam a se encontrar. Então, às vezes a gente pensa, é muito difícil mudar essa autotransformação, esse autoconhecimento, é muito complicado, mas é um passo. Hoje eu fico quieta, hoje eu não respondo, hoje eu escolho não gritar, hoje eu escolho dizer, filho, vai dormir que a mamãe está estressada e hoje eu não vou poder conversar com você, amanhã a gente conversa com calma. E assim a gente vai melhorando. Então, se nós pedirmos força para amar quando for difícil, serenidade diante das crises, discernimento nas decisões, fé para confiar no processo, nós obteremos crescimento espiritual. Porque o maior desafio não é mudar o filho, é transformar o ambiente moral da casa. Transformar o ambiente moral da casa. É isso que nós precisamos fazer. Porque nós queremos muito mudar pessoas, mas nós esquecemos que é o ambiente moral que eu preciso mudar e eu faço isso sendo a primeira peça do quebra-cabeça a se transformar. E para construirmos essas bases profundas, porque família firme não é a que não enfrenta problemas, é aquela que tem fundamentos espirituais fortes, porque os problemas virão, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, e se você falar, vou desligar a TV, vou desligar todas as coisas que me levam, que me abaixa a vibração, vou ler o Evangelho 3 vezes ao dia, mesmo assim vai ter problema. Então nós precisamos construir as bases profundas para que quando eles vierem, nós saibamos como agir, como pedir e como obter. Como a gente faz para que isso aconteça? Oração em família, evangelho no lar, diálogo respeitoso, coerência moral, que é o que nós viemos falando aqui, perdão e auto-perdão. Saber que hoje meu esposo errou, hoje o meu chefe errou, hoje o meu filho errou, mas ontem fui eu, amanhã será eu.
Então vamos ter empatia, vamos ouvir. Nós estamos tão ocupados, tão cansados, que nós não escutamos mais o que o outro fala. O Evangelho no Lar eleva profundamente as bases da nossa casa. Se por acaso alguém ainda não faz o Evangelho no Lar, não sabe como fazer, procura um trabalhador da casa. Não é vergonha. Eu sei que todo mundo fala, você faz o Evangelho no Lar, né? E às vezes você não faz, e você fala, não vou nem contar para ninguém. Mas não tem problema. Nós vamos, de repente, fazer, às vezes você não sabe, enfim. É importante que comece. A luz que vibra na nossa casa quando nós fazemos o Evangelho no Lar é intensa, é importantíssima. Então, quando os pais têm raízes espirituais profundas, os filhos encontram segurança. E quando um jovem se sente seguro, ele resiste melhor às influências negativas. Todos nós, se nós nos sentirmos seguros, nós vamos evitar influências negativas. O jovem, a criança que está mais exposto a tudo isso, ele vai sentir segurança no lar, na nossa casa. Nós que somos adultos, conseguimos buscar isso em Deus. Eles que ainda, por acaso, não conseguem, eles vão buscar em nós, que somos os intermediários. Então, nada de fora perturba um coração tranquilo. Então, nós precisamos fazer esse movimento de tranquilizar os nossos corações, de nos conectar com Deus e saber que nós temos o poder de pedir e obtereis. E obter, né, desde que nós estejamos nesse processo. Ah, quer dizer que enquanto eu não melhorar, Deus não aceita e não ouve as minhas orações? Não. Ele é misericordioso, nos ama acima do que nós conseguimos imaginar. Mas Ele espera de nós que nós façamos esse movimento. Então é o que eu desejo para vocês, para mim, para que nós consigamos aos poucos entender esse pedido dele. E para encerrar, eu quero ler para vocês uma oração que é muito bonita. Ela está no livro Antologia da Espiritualidade, psicografado por Chico Xavier, e é uma prece de Maria Dolores. Maria Dolores é maravilhosa. Quem tiver a oportunidade, leia os poemas, as orações dela. Ela tem uma sensibilidade incrível, toca o nosso coração, muito emocionante, e eu gostaria de trazer para nós fazermos a nossa oração final e a nossa reflexão final, essa oração dela. Ela fala assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas inéditas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso seriam espinhos na senda do meu percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo reclamando-te o sim, que me florescem na existência e seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspira a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora meu melhor tempo, de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário, se eu cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que eu te rogo o que não deva, não me atendas, Senhor. Que assim seja.